Em 24 de abril de 1974, os bebés portugueses só se faziam de uma maneira, com um pai e uma mãe. Não havia, como agora, nem bebés provetas, nem inseminação artificial. Quanto a evitar meninos, o método era matemático. Das duas, uma. Ou as contas estavam certas, ou o caldo estava entornado. Oficialmente, a pílula só era vendida com receita médica e para fins terapêuticos. Quanto aos preservativos, tinham apenas uma função: a proteção das doenças sexualmente transmissíveis, que na altura se chamavam venéreas. Os únicos que tinham direito a recebê-los de graça eram os que eram chamados para o serviço militar. Do mal ou menos. Atualmente, a pílula compra-se em qualquer farmácia sem constrangimentos. Os preservativos podem comprar-se no supermercado ou nas máquinas que estão no meio da rua. O dispositivo intrauterino é um dos outros métodos legais e usados. Quanto à interrupção da gravidez, estamos na mesma. Isto é, quem quiser interromper a gravidez voluntariamente tem de fazê-lo clandestinamente, como antes. Uma grande parte das crianças que nasciam em Lisboa era natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira. Alfredo da Costa era uma das maternidades que mais crianças acolhia no ato do seu nascimento. Em 2004, a maternidade Alfredo da Costa continua a ser a naturalidade de muitas crianças que nascem em Portugal. Ao contrário do que se diz, havia muitas mulheres a trabalharem fora de casa, que essas mulheres tinham filhos. Mas a licença de parto era apenas de um mês. Os pais, claro que nem pensar em ficarem em casa quando os bebés nasciam. O mais que lhes era permitido era apanharem uma grande babadeira. Hoje, mães e pais têm o direito, e às vezes são pressionados, a dar atenção ao seu rebento. A mãe tem a obrigação de ficar com o bebê 6 semanas, mas a partir deste tempo, o casal pode escolher qual dos progenitores fica com a criança durante as 10 semanas seguintes. O pai tem sempre 5 dias úteis para se deleitar ou fartar do rebento. Apostamos que os jovens pais do século XXI nunca viveram a experiência emocionante de dobrar e lavar fraldas de pano com cocó. Atualmente há 1001 espécie de fraldas diferentes, para recém-nascidos, para quem gatinha, para quem tem dentes, para louros, para morenos, para meninas, rapazes, para gêmeos, para sobredotados, preguiçosos, para quem anda, para quem não anda. E chamam a isto férias de parto. A maior parte das mulheres, mesmo aquelas que trabalhavam fora de casa, amamentavam as crianças ao peito. Mas já havia biberons que eram servidos em panelas e que, volta não volta, ficavam esturricados porque se esqueciam deles. Hoje as crianças podem ser alimentadas pela mãe durante pelo menos 4 meses. Já não há assado de biberão e as panelas de ferver são tão sofisticadas que dá a impressão que têm memória, pois desligam quando o objeto está pronto para ser usado. Possuir um infantário não era negócio naquela altura. As crianças muito pobres, cujas mães trabalhavam fora de casa, ficavam com as vizinhas. As pobres ficavam com as avós e as ricas com as empregadas, a quem toda a gente chamava criadas, e os meninos, muito bem, sopeiras. Algumas empresas, como a Companhia de União Fabril, tinham o seu próprio infantário. A Santa Casa da Misericórdia também já prestava cuidados desta natureza. Hoje há infantários em todas as esquinas, apesar de dizerem que nascem poucas crianças. Os pais põem-nas lá e às vezes esquecem-se. Por isso, atrasos na recolha dos meninos rendem multas pesadas. A diferença entre as crianças de 1974 e as de 2004 parece ser imensa, mas não garantimos que tenha a ver com o infantário.
Entrava-se para a escola aos 6 anos. Havia ensino pré-escolar do Estado, mas eram muito poucos os que punham as crianças na escola aos 3 anos. Nos anos 90, o Estado decidiu mesmo convencer os pais de que pôr as crianças na escola aos 3 anos era uma coisa boa e usou todos os meios ao seu alcance. A escola primária tinha bata e eram 4 anos. As professoras chamavam-se Alzira, Arminda ou Albertina e às vezes lá aparecia uma chamada Maria, mas os alunos tratavam-nas por Senhora Professora. As escolas não eram mistas. Meninas e rapazes estudavam em aulas diferentes e tinham de saber como se chamavam montes e vales, rios e mares, linhas de caminho de ferro de Portugal e das colónias portuguesas em África. Hoje também são 4 anos e chamam-se anos em vez de classes. As professoras Marta, Catarina, Mariana ou Maria. Não se estudam os rios, nem os vales, nem as linhas férreas, mas sim como se reciclam materiais e como se economiza energia. Não há bata, meninas e meninos estudam na mesma aula e o Presidente da República não presida as lições. A escolaridade obrigatória ia até um ciclo preparatório que eram 2 anos. As notas eram de 0 a 20 e aprendia-se francês. Nesta altura, os pais e alunos resolviam se continuavam no liceu ou no curso técnico. Os mais abastados em geral iam para o liceu. Os mais modestos iam para o curso técnico. Mas um grande número de jovens, a partir daqui, não estudava mais. Ia trabalhar. Agora temos a escolaridade obrigatória até ao 9º ano. As notas são de 1 a 5. Todos estudam as mesmas matérias, quer vão para o liceu, quer para cursos profissionais. Pode-se escolher aprender inglês ou francês. O curso geral dos liceus tinha 3 anos e disciplinas como lavouros, nos liceus femininos, religião e moral e ginástica. Em geral, havia um liceu de rapazes perto de um de meninas, de modo que, às horas das saídas, os adolescentes encontravam-se a meio caminho. Chumbar o ano era mesmo coisa trágica. Os pais ficavam muito zangados e era uma vergonha para toda a família. Só se podia passar com uma nota negativa a uma única disciplina. Estes 3 anos são agora obrigatórios. A ginástica tem nota e chama-se Educação Física. E há ainda novas disciplinas tais como Educação Tecnológica, Área de Projeto e Formação Cívica. Rapazes e raparigas namoram-se no recreio e não se chumba, fica-se retido. Professores e alunos estão muito mais próximos uns dos outros. Os 2 últimos anos do liceu chamavam-se curso complementar dos liceus. Eram frequentados pelos alunos que, em princípio, iriam para a universidade. Continuava-se a estudar separado por sexos e havia exames escritos nacionais, no último ano, aos quais se dispensava com a média de 14, e exames orais. Hoje, este ciclo tem 3 anos, 10º, 11º, 12º. No último ano existem exames a nível nacional. É preciso estudar bastante, porque as médias destes cursos determinam a entrada na universidade. A única universidade privada que existia era a Católica. Todas as outras eram públicas e acolhiam 57 mil jovens. Uma maioria enormíssima
não chegava à universidade. As cidades universitárias eram Coimbra, Lisboa e Porto, e os jovens que viviam fora alugavam quartos, ficavam em casa de familiares, em lares de estudantes ou nas famosas repúblicas. Hoje vão para a universidade 400 mil jovens estudantes. Há universidades públicas e privadas por todo o país. A vida académica não mudou assim tanto desde o filme A Canção de Lisboa. Os estudantes podem desfrutar das bolsas da União Europeia para estudarem fora de Portugal. E olhem que há lá muita festa. Aos 19 anos, ia-se à inspeção militar. A tropa era obrigatória, durava 3 anos. A Guerra da África era uma espécie de pesadelo para todas as raparigas e rapazes portugueses. Os estudantes universitários tinham direito a um adiamento, ou seja, se não chumbassem, podiam ir para a guerra só no final do curso, pelos 23, 24 anos. Os outros iam aos 21. Hoje, uma grande parte dos mancebos que se apresenta na inspeção não faz a tropa, que tem 6 meses de obrigatoriedade. Mas a tendência é para se tornar profissional. Amar em 74 era muito mais penalizado do que é amar em 2004. Namorava-se com parcimónia, com o mínimo de contactos físicos. Os beijos na boca só na mais absoluta intimidade, coisa que era difícil de conseguir. O resto nem se falava. Os amores eram todos complicados, porque amar não era entendido como uma coisa boa, apesar de Cristo ter dito: amarás o próximo como a ti mesmo. Os amores homossexuais eram ainda mais escondidos. Amar em 2004 é felizmente muito fácil. Os pais sabem que os filhos têm direito à sua vida amorosa. Os jovens manifestam-se na rua, em casa, no metro, no autocarro, na escola. Os amantes do mesmo sexo ainda têm restrições, mas já não são condenados, desde que não se exponham. O amor é considerado um sentimento positivo e toda a gente procura o grande amor da sua vida. Muitos namorados casavam quando os rapazes eram destacados para a África. Às vezes as mulheres iam com eles, outras ficavam em Portugal. Os casamentos eram, na esmagadora maioria, católicos. A religião católica era a religião oficial. Só nas famílias mais diferenciadas se casava apenas pelo registro civil. Homens e mulheres não tinham os mesmos direitos conjugais. Os homens eram os chefes da família, podiam abrir as cartas das mulheres e elas tinham de ter a autorização escrita dos maridos para se deslocarem ao estrangeiro. Hoje, cada vez casam menos, mas cada vez se juntam mais. Por isso, há uma outra figura jurídica para este Estado, a união de facto. Mulheres e homens gozam dos mesmos direitos legais e a violência doméstica tornou-se crime público. Quando os rapazes chegavam, são e salvos da Guerra da África, havia que procurar emprego. Os empregos eram para toda a vida. Os que tinham cursos superiores, que eram muito poucos, arranjavam-no facilmente.
As mulheres também começavam a ter lugar no mundo do trabalho, mas a maior parte tinha as chamadas profissões médias e femininas. Educadores de infância, professoras do ensino primário, enfermeiras. Havia a sensação de uma grande segurança. A semana de trabalho era de 48 horas, terminava-se ao sábado de manhã. Não existia ordenado mínimo e os trabalhadores que reivindicavam melhores condições de vida arriscavam-se a levar umas pauladas da polícia ou ir parar à prisão. As mulheres, mesmo quando tinham as mesmas funções, ganhavam menos que os homens. E havia profissões que não podiam ter, como, por exemplo, diplomatas e juízes. Não havia direito à greve, nem subsídios de Natal ou de férias, e muito menos ordenado mínimo. O emprego é hoje em dia um bem raro e naturalmente precioso. Para o arranjar é o cabo dos trabalhos e não há um método. Tanto se pode arranjar por um anúncio no jornal ou nos sites da internet, por uma cunha, ser caçado por uma empresa de caça-cabeças ou ocuparmos o lugar dos nossos pais. E a sensação de emprego vitalício está, por uns anos, passada à história. Mas há direito à greve. A semana de trabalho é de 40 horas, ganha-se 14 meses por ano, 22 dias de férias úteis e reivindica-se sem medo de prisão. As mulheres passaram a ter salário igual para trabalho igual e não lhes está vedada nenhuma profissão, até podem ser militares. Os jovens eram incentivados a casar quando tivessem emprego e casa. Só os pais, muito abastados, podiam ajudar economicamente os filhos. Geralmente tinham 3 ou 4 e não chegava para ajudar todos igualmente. Muito raramente se comprava casa. Alugava-se. E havia escritos. Escritos é o nome de uns papéis que se punham nas janelas e que indicavam que a casa estava para alugar. Uma vez alugado, o contrato era para a vida inteira e não havia aumento de renda. A renda de um apartamento num bom sítio era de 25 euros. Os sítios da moda em Lisboa, na época, eram a Lapa, Campo de Ourique, Rastelo e Alvalade.